Olá, tudo bem, pessoal? Dando seguimento então aos nossos estudos sobre expropriação, nós vimos em uma outra oportunidade que uma das formas de expropriação é justamente a adjudicação, que é essa forma prioritária em face à alienação. O artigo 825 vem dispondo então aí no seu inciso 2º que outra forma de expropriação acontece pela alienação. Então, aqui o artigo 879 e seguintes vem falando para nós, dispondo sobre a alienação. Então, assim, 879 dispõe assim, que a alienação far-se-á por iniciativa particular, inciso 1, e inciso 2, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Então, agora, nós vamos nos limitar a entender um pouquinho sobre essa alienação por iniciativa particular, que está previsto no artigo 880. Então, diz assim para nós: não efetivada a adjudicação, nós acabamos de falar que a adjudicação ela tem prioridade frente à alienação, então não foi de interesse do exequente adjudicar e de nenhum outro interessado a efetivar a adjudicação, então o bem ele pode ir para alienação. Então, se houver interesse do exequente, ele pode requerer aí essa alienação por sua iniciativa. Não efetivada a adjudicação, dispõe o artigo 880 para nós que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa, tá? Ou por intermédio de um corretor ou de um leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Então, uma forma de garantir satisfatividade e satisfação daquele crédito que está previsto naquele título líquido certo e exigível, que tem essa obrigação líquida certa e exigível, é essa alienação por iniciativa particular prevista então aqui nesses dispositivos legais. Então, pessoal, essa alienação por intermédio de um corretor, né, porque ele pode fazer por iniciativa, né, o artigo 800 poderá requerer essa alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de um corretor ou de um leiloeiro público. Então, a iniciativa pode ser dele, ele pode ir atrás, ou seja, porque se bem que vai ser alienado, ele tem que ser alienado pelo valor que foi avaliado. Então, é essa a ideia, tá, de satisfatividade. Então, veja só, essa alienação também pode acontecer, então, por um intermédio de um corretor ou de um leiloeiro público, tá? É uma interessante opção, então, para o credor de se valer desse profissional, então, que é experiente, para buscar a realização da venda desse determinado bem que está apreendido aí judicialmente, que pode ser convertido em valores para sua satisfação. Então, as vantagens de se buscar esse auxílio desse corretor, desse leiloeiro público, às vezes são muitas, porque eles já são, assim, profissionais já experientes nessa área, né, nessa busca, principalmente se for coisa imóvel, tá? A alienação de bem imóvel. Então, a alienação particular de bem penhorado somente pode ser levada a efeito pelo valor da avaliação. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, ela tem que ser um pouco mais valorizada que a alienação feita por justamente esses dois por leilão judicial, tá? Por quê? Porque lá nós vamos perceber daqui a pouco, em outra oportunidade, que o leilão judicial pode levar a venda daquele bem até com um valor muito reduzido daquilo que ele foi avaliado, tá? Então pode haver um prejuízo aí tanto pro devedor, tá? Justamente daquele princípio que nós já estudamos sobre o princípio da menor onerosidade, pode ser que o bem seja alienado por um valor muito inferior àquilo que efetivamente foi avaliado, tá? A gente sabe que não pode gerar um grande prejuízo, mas nós vamos ver que pode chegar até quase 50% do valor da avaliação, a alienação daquele bem, tá? Que está previsto, inclusive, lá no artigo, já digo para vocês, 891, porque não é considerado aceito o lance considerado vil. Mas o que é considerado vil? Então, o parágrafo único vem dizendo para nós que considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz, tá? Se constar o valor lá no edital. E se não constar esse valor no edital, aí considera-se vil o preço inferior a 50% ao valor da avaliação. Então, que seja inferior a 50% ou até 50%, aí pode chegar à alienação daquele bem. Então, assim, a vantagem muito grande de que o bem, em sendo alienado, que aconteça não para o devedor, que não aconteça em leilão, que aconteça por iniciativa particular ou até que o bem seja adjudicado, porque é pelo valor que foi avaliado.
É interessante também para o credor, por vezes, essa alienação por iniciativa particular, porque garante o princípio da máxima utilidade da execução. Então, assim, por exemplo, o que significaria esse princípio da máxima utilidade da execução? Satisfatividade mais célere, tá? Num tempo mais oportuno, sem todas as delongas que um leilão, enfim, público acarreta, tá? E que gera. Então, assim, talvez essa alienação particular, tanto para o exequente quanto para o executado, garanta aí justamente essa utilidade da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade aí para o devedor, tá bom? Tá? Então, uma alienação particular, ela acontece pelo valor da avaliação. O bem vai ser vendido pelo valor que ele foi avaliado. Então, vai garantir ao credor uma maior satisfação do seu crédito, tá? Ao passo que para o devedor também acontece, né, acarreta essa redução, a extinção da dívida pelo valor mais justo, enfim, do que aquele que pode acontecer lá num outro momento por conta de um leilão, onde num segundo leilão pode haver essa redução aí do valor, tá bom? Então, pode chegando né, até 50% do valor da avaliação. Então, com a alienação por iniciativa particular, então, nós temos atendido também o princípio da duração razoável do processo, efetividade da jurisdição, né, o fim, da satisfatividade do processo executivo, com o auxílio, com o suporte de um profissional, aí no caso de um leiloeiro, de um corretor, tá? Nós temos que isso pode imprimir, né, a habilidade, quando ele fornecer, então, as habilidades que ele tem para que isso aconteça, então nós temos uma duração razoável de processo muito mais aferida, muito mais veemente, né, e percebida. O artigo 880, parágrafo, principalmente o primeiro, ele vem dizendo assim que são requisitos básicos para que aconteça essa modalidade de alienação por iniciativa particular. Então, veja lá aí. Então, tem que ter sido descartada a possibilidade de adjudicação, tá, daquele bem penhorado pelo exequente, tá, no artigo 880 vem dizendo isso para nós. E aí diz que seja então requerida, tem que ser requerida essa modalidade, tem que ter interesse, o exequente tem que ter interesse nessa alienação por iniciativa particular, tem que manifestar seu interesse. Diz ali que o juiz vai fixar o prazo em que a alienação deve ser efetivada, até quando que você pode alienar esse bem, como que vai ser a forma de publicidade, tem que garantir publicidade dessa alienação. Aí diz assim, até o parágrafo 2º do artigo 882, sobre alienação judicial, mas que diz ali que tem que garantir também publicidade, autenticidade, segurança. Então, assim, essa publicidade dos procedimentos, né, devem efetivamente acontecer, não só para alienação pública, mas também para alienação em ordem particular. Garantir essa publicidade. Preço mínimo, o juiz já vai dizer bem claro qual que é o preço mínimo para a venda daquele bem. O juiz vai estar fixando isso daí. As condições de pagamento, tá? Vai estar ali estabelecida, tudo a rigor e tudo com, né, já estabelecido nesse auto fixado pelo juiz, tá bom? E ali, se for o caso, né, comissão de corretagem, se for envolvido aí corretor ou leiloeiro público, eles vão ter que receber para tanto, tá bom? Então, vai estar tudo estabelecido nessas circunstâncias. Então, é importante verificar que essa forma de expropriação, ela também é muito eficaz e ela segue-se justamente a forma de adjudicação, e não acontecendo a adjudicação, a possibilidade de alienação por iniciativa particular, nos termos do artigo aí 880. Uma vez efetivada, o juiz vai expedir uma carta de alienação, tá? E mandado de emissão de posse, por se tratar de coisa imóvel, é o que dispõe o artigo 880, parágrafo 2º, inciso 1. E se for coisa móvel, a ordem de entrega da coisa, tá? Parágrafo 4º traz uma disposição importante para nós, que fala, sim, que nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado, a indicação será de livre escolha pelo exequente dessa pessoa que vai auxiliar na alienação desse bem, tá? Por iniciativa particular. Beleza, pessoal? Aí seguimos na sequência sobre alienação
em leilão judicial, eletrônico ou presencial, beleza? Sucesso nos estudos!